Amigos de Águas Lindas, eu sou o Carlos Peixoto e esse é mais uma edição do nosso programa Giro da Revista. Edição especial Eleições 2020 em Águas Lindas de Goiás. Amigos, as eleições se aproximam e em 8 dias, o grande dia da votação. E você, já escolheu seu candidato? Eu tenho percebido uma grande indecisão dos eleitores de Águas Lindas. Inclusive, os candidatos a vereadores. Gente, Águas Lindas tem hoje 364 candidatos. É muita opção. Por favor, não confie o seu voto em pessoas desconhecidas. E não vote só por obrigação. Temos muita gente que já faz um trabalho social na cidade. Se você não conhece, passe a conhecer, conheça o seu representante, conheça o seu candidato. Porque depois você pode ir lá na Câmara cobrar. Se você vota em um desconhecido, que você ouviu falar, que alguém disse para você votar, como você vai cobrar dele depois? Se você vendeu o seu voto, você não tem mais direito a cobrar. Não venda o seu voto. Vota em pessoas que têm comprometimento com o município. Compromisso com o desenvolvimento social. Com pessoas que visam trabalhar em prol da sociedade como todo. E não em benefícios particulares. A função de vereador é muito importante para o desenvolvimento do município. Não dá para entregar o cargo a qualquer um, a um desconhecido. Para os vereadores que buscam a reeleição, nem precisam prometer nada. É só mostrar o que já fizeram. E olha que tem vereadores aí com mais de 20 anos no poder. É só mostrar os seus projetos que fizeram em benefício da população, em benefício do desenvolvimento do município. Aí você sabe se ele merece ser reeleito ou não. Cuidado com as falsas promessas. Tem candidato a vereador prometendo coisas que é de responsabilidade do prefeito. Coisas que é de responsabilidade do governo do estado e até do governo federal. Tem candidato a vereador que não sabe qual é a responsabilidade da função a qual ele pretende ocupar. A função do vereador é apresentar e aprovar leis e fiscalizar o investimento das verbas públicas. O cidadão é eleito para criar leis, para tornar a vida da sociedade mais justa e humana. São os vereadores que mantêm o controle dos gastos da prefeitura. São eles que julgam as contas do prefeito municipal. E se porventura tiver algo errado na prefeitura, os vereadores têm por obrigação saber. Mas isso é um assunto para outro programa. Vamos ao nosso objetivo principal: saber as respostas dos candidatos a prefeito. Informo que não conseguimos falar com o candidato Wilson Carvalho, que substituiu o ex-candidato Túlio. Por esse motivo, vamos fazer o programa sem a participação deles. Informamos também que o espaço dele continua aberto. Se porventura houver interesse, é só nos procurar. Particularmente, eu até acho que o senhor candidato Wilson
tem muito para falar para os nossos internautas, mas a escolha é dele. Os assuntos de hoje são parceria com outros governos, legislativo e corrupção. Com vocês, os candidatos a prefeito de Águas Lindas de Goiás. Amigo, você precisa de uma internet com qualidade, preço justo e atendimento personalizado em Águas Lindas? A WG Infor pode te atender. E tem novidades. A Luciana vai te explicar melhor. Para você que não conhece ainda os nossos planos, temos internet com velocidades incríveis para vocês. Temos planos com brindes maravilhosos, 3 meses de Google Play para vocês. No plano game você ganha um super gift card da Play Store. Temos rastreamento veicular e muito mais. E agora com a super novidade, estamos chegando nos bairros Vitória, Guaíra e Sol Nascente. Aguarde, tamo lá! Então vamos às perguntas. O tema é legislativo. Sabemos que para uma boa governabilidade, o executivo precisa ter uma boa relação com o legislativo. Como será a sua relação com os vereadores? Respostas do candidato Dr. Lucas da Santa Mônica. Carlos e pessoas que estão nos assistindo, os governos são independentes, né? Legislativo, judiciário, executivo. Agora, nós temos que ter uma boa cordialidade com todos eles. Então, nós iremos tratar dessa forma, né? Eles vão exercer a função deles e nós estaremos exercendo a nossa função e desejando já de antemão boa sorte aos próximos vereadores. Respostas do candidato Hamilton Borges. Eu concordo que precisa ter uma harmonia entre os 3 poderes, tanto o executivo, quanto o legislativo e o judiciário. Mas eles precisam ser independentes entre si. E é lamentável que exista, em muitos casos, uma promiscuidade entre o executivo e o legislativo, principalmente, em alguns até com o judiciário. Tem caso aí que eu vi no município que diz que o prefeito bancava, por exemplo, uma promotora de justiça, inclusive fazendo plásticas e tal. Então, não vou dizer o município, mas é um município muito longe daqui. Então, isso é muito prejudicial. Para mim, toda essa promiscuidade entre os 2 poderes começa numa pré-campanha e numa campanha. O candidato a vereador, ele sai prometendo mais do que o que ele tem. Porque quando você assume um cargo no legislativo, você tem, às vezes, no máximo, um assessor. E ele promete emprego para 1.000 pessoas. Aí ele tem no outro dia, depois que ele é eleito, 100 pessoas batendo na porta dele. Aí ele dá uma disfarçadazinha, corre no prefeito, isso antes de assumir. Prefeito, olha, eu estou com essa situação, eu fui eleito e o prefeito não vai ser o meu caso. Digo, ô, meu querido, não tem problema, o que você está precisando? Não, eu estou precisando de uns cargos que o povo tá querendo me matar. Aí o prefeito arruma uns cargozinhos para ele, arruma uns 30, 40 ali, uns 20, e aí ele resolve o problema de alguns, e aí ele fica na mão do prefeito durante 4 anos no mínimo. E esta relação promíscua, ela deixa a desejar todo um trabalho que o vereador, o candidato, prometeu durante a sua campanha. Ele prometeu que ia fiscalizar, por exemplo, e eu digo para os candidatos a vereadores do nosso partido, que independentemente de eu ganhar ou não, mesmo eu sendo o prefeito, se essa for a sua opção, ele precisa fiscalizar. E esse é um papel constitucional do vereador. Mas quando ele recebe uma propina mensal, quando ele tem os cargos no governo, este papel constitucional acaba não sendo feito ou praticado ou executado. Então, no meu governo, se Deus nos permitir chegar lá, isso não vai acontecer. Respostas da mandata coletiva. Olá, meu nome é Dilma Lima e faço parte da mandata coletiva. Em relação ao Poder Legislativo, nós vamos priorizar o diálogo, né? Por que o diálogo? Porque nós precisamos pensar na população, né? Nós precisamos pensar na comunidade aguaslindense. Então, estabelecer um diálogo com o Legislativo, pensando primeiro nas demandas e nas necessidades da população. Esquecendo essa história de ideologias diferentes, né? Essa questão de ser de partidos diferentes. Então, essa
E isso é fundamental para a gente, é pensar no povo em primeiro lugar, acabar com essas picuinhas, né, dentro do Poder Legislativo. E também mostrar para a população que nós podemos participar desse processo legislativo. Então nós podemos, nós do Executivo, né, se formos eleitas, a gente quer informar, mostrar para a população que ela pode ajudar também nessa construção. Então, dando ideias de projetos, discordando ou concordando. Então, a gente quer trazer essa transparência também para a população de como funciona o legislativo e que a comunidade também ela pode estar inserida dentro do legislativo. Respostas do candidato Subtenente Castro. Primeiro, são dois poderes totalmente independentes, mas eles têm que ser harmônicos. O prefeito tem que ter harmonia com o poder legislativo, porque o poder executivo ele precisa de leis ser aprovada, ele precisa que o município desenvolva. E para o município desenvolver, nós precisamos ter uma boa relação com os nossos vereadores, com a Câmara Legislativa. E eu tenho certeza que nós, sendo prefeito, nós vamos ter uma relação ótima com os vereadores. Primeiro, que a maioria dos vereadores hoje, eles são da nossa cidade. São pessoas simples que nem a gente. E nós precisamos conversar com elas, mostrar para elas a necessidade do nosso povo. E eu tenho certeza que se nós andarmos direito, correto, eu tenho certeza que nós não vamos ter problema nenhum com o legislativo. Até mesmo porque, se nós queremos uma mudança, mas uma mudança de verdade, nós precisamos eleger vereadores honestos, que tenham compromisso com o nosso povo, com a nossa população. É lógico que se o prefeito errar, o legislativo tem que corrigi-lo. Ele está aí justamente para fiscalizar o prefeito. E eu concordo que o legislativo, independente de que seja do lado ou não do prefeito, precisa fiscalizar as ações do executivo. Até mesmo para que nós possamos fazer um governo de transparência, onde a Câmara Municipal, o Ministério Público e a população saiba onde que está sendo aplicado os recursos do município. Respostas do candidato Tenente Rajão. Olha, a nossa relação com a Câmara Municipal, com os vereadores, vai ser uma relação harmoniosa, tá? Porque não existe como você gerir, né? O Poder Executivo, ele depende do Poder Legislativo para aprovar leis. Várias ações precisam ser fundamentadas em leis, não em decretos, né? Decreto, o Poder Executivo ele vai e emite, mas isso existe uma certa limitação para isso. Ele depende do Poder Legislativo, sim. Nós teremos uma ação harmoniosa com o Poder Legislativo, vamos buscar parcerias, tá? A ação nossa do governo vai ser a ação da Prefeitura, vai ser a ação do Poder Público, né? Nós vamos chamar não apenas a Câmara Municipal, mas nós vamos buscar parcerias com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, né? Com a Defensoria Pública, com todos os órgãos do Poder Público que estiverem fora da alçada, tá? da Prefeitura, do Executivo Municipal, nós vamos buscar, porque nossa bandeira não vai ser partido, não vai ser coloração político-partidária, mas vai ser um município. Então nós temos que viabilizar. Vamos viabilizar junto com o governo estadual e junto também com o governo federal. Essa que é a visão que nós temos de governança para o município de Águas Lindas de Goiás. A pergunta seria também para o candidato Wilson do Túlio, mas infelizmente não conseguimos contato. Quando você procura uma farmácia, além do medicamento, você espera também um bom atendimento, em especial com um farmacêutico responsável. Nós te indicamos a Drogaria Shalom. Lá você vai falar com o farmacêutico Valdisson. E aliás, ele também tem uma mensagem para você. Nós, da Drogaria Shalom, teremos o prazer em atendê-los em tua necessidade de orientação farmacêutica ou uma dúvida sobre algum tipo de medicamento que você já usa ou que pretende usar. Dentro das nossas possibilidades, será uma honra poder te servir, ok? O tema é parcerias com governos. Qual sua relação com os governos do estado e federal? Como prefeito, acha que dá para fazer boas parcerias
em benefício do município? Respostas do candidato Dr. Lucas da Santa Mônica. Acredito que sim, acredito que hoje nós estamos falando de uma nova política independente das siglas partidárias. Então, o governador foi eleito pelo Estado e foi eleito pela nossa população de Águas Lindas. Então, o compromisso não tem que ser só comigo, tem que ser com todos os eleitores e toda a população que aqui vive. A mesma coisa a questão do governo federal. Nós temos várias demandas, por exemplo, um déficit habitacional muito grande na cidade. Nós precisamos colocar a rede de esgoto efetivamente para funcionar e são demandas que são muito caras para o município e que nós precisamos do apoio tanto do Estado quanto do governo federal. Respostas do candidato Hamilton Borges. Essa é uma excelente pergunta e eu sou uma pessoa bem pequenininha e a gente tem sonhos grandes e projeta coisas grandes para Águas Lindas de Goiás. Então eu tenho certeza que o governador do estado me conhece porque eu andei cobrando muito e batendo muito nele, porque ele prometeu, por exemplo, o hospital regional. Muito embora tenha batido muito nessa administração municipal, mas ele veio aqui, prometeu esse hospital e não foi culpa do atual prefeito. Ele prometeu, ridicularizou o prefeito, mas não cumpriu o que prometeram de colocar o hospital para funcionar. Então eu não tenho um relacionamento com o governador, eu trabalhei muito na eleição do presidente Bolsonaro, eu fiz mais de 50 vídeos para ele, um desses vídeos teve mais de 1 milhão de visualizações, exatamente porque eu queria uma mudança no cenário nacional e agora eu sonho que isso aconteça aqui em Águas Lindas de Goiás, mas é claro, se Deus permitir que a gente seja o próximo prefeito, precisa ter uma harmonia também com o Estado e com o governo federal. Independente de quem vai ganhar para governador e para presidente, e eu espero que seja o Bolsonaro novamente, aqui deixa o povo escolher, mas eu quero que o presidente Bolsonaro seja reeleito e a gente quer ter esta boa relação. Eu conheço pessoas, o presidente foi eleito pelo meu partido, né, e existem rumores aí que ele deve voltar para a nossa sigla muito em breve, e a gente não pode ter questões partidárias, questões ideológicas, essa diferenciação ou essa distinção e separação de Estado e governo federal, independentemente do partido, de posições ideológicas, aquele que está numa condição de gestor público, seja ele municipal, estadual ou federal, ele precisa dialogar e precisa buscar recursos e condições para que o município ou o estado, enfim, se desenvolva. Então, nós vamos buscar, é claro, uma aproximação para que aquilo que nós desejamos fazer aqui seja feito. Respostas da mandata coletiva. Eu, Cristina Silva, sou da mandata coletiva. Com toda certeza, nós temos que fechar os olhos para muitas coisas e garantir que esse município receba programas e apoio do governo federal. Não podemos deixar nunca essa parceria ficar de fora, mesmo que não estejamos no mesmo grupo político partidário. Não precisamos olhar para isso, olhamos enquanto comunidade águaslindense. A parceria se dá quando você orienta a comunidade que fiscalize os recursos oriundos do governo federal e governo estadual. Assim, bem como você também pode orientar e estimular a comunidade a escrever projetos que tragam também recursos para nossas comunidades. Nós precisamos também fortalecer e garantir que os programas a nível nacional esteja com grande dimensão em nossa comunidade, que realmente seja atendidos às pessoas que tenham realmente direitos e tenham necessidade para estar nesse programa. Nós precisamos trazer a qualidade dessa comunidade que fiscalize tudo que chega e veja se essa verba realmente ela vai para o destino correto. Nós precisamos abrir essa transparência para essa população que desconhece totalmente quais são os recursos do governo federal e governo estadual. Muito obrigada. Respostas do candidato Subtenente Castro. Com certeza nós podemos sim fazer parceria, até mesmo porque o PRTB é um partido de base do governo Ronaldo Caiado, no estado de Goiás.
E no Brasil, nós temos o nosso vice-presidente da República, General Mourão. Então eu acredito que o governo federal não vai pautar suas ações até mesmo para ajudar o município, um dos municípios mais importantes da nossa região do entorno, que é Águas Lindas de Goiás. Nós temos um trâmite livre com o governo federal. É tanto que o nosso vice-presidente da República está conosco, está nos apoiando e está nos dando a sustentabilidade para falar como estamos falando. Nós temos sim o apoio do nosso vice-presidente da República, General Mourão, e com certeza o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, de forma alguma, vai ficar contra nossas ações, até mesmo porque faz parte da direita, faz parte do nosso partido. Hoje, o nosso vice-presidente da República, General Mourão, tem nos dado muita abertura de porta, tem escancarado a porta do governo federal para que nós possamos governar com seriedade, com respeito a todos aqueles que são da nossa cidade. Então, eu creio que o trâmite entre o governo estadual e o governo federal, o nosso governo não vai ter problema com isso. Até mesmo porque aqui em Águas Lindas, principalmente na região do entorno, nós dependemos mais do governo federal. Porque o governo estadual está a 200 quilômetros. E quem nos socorre aqui é o governo federal. A infraestrutura vem do governo federal. A saúde vem do governo federal. A educação é governo federal. Enfim, nós vivemos aqui às custas do governo federal. O governo municipal pouca coisa pode fazer, até mesmo porque a região é mais próxima do Distrito Federal do que a capital Goiânia. Então, pode ter certeza que nós teremos uma boa relação entre o governo federal e o governo estadual. Respostas do candidato Tenente Rajão. Olha, eu já falei isso várias vezes, eu não tenho uma ligação com o governador Caiado, o nosso governador aqui do estado de Goiás. Mas no primeiro dia, Tenente Rajão se tornando prefeito, eu vou ligar para o governador Caiado e vou falar: governador Caiado, nossa prefeitura está à disposição do senhor. Evidentemente que o governador Caiado tem a sua preferência e seu candidato. Tá? Eu tenho uma relação com o governo federal. Tá? Tenho pessoas amigas que são próximas, tá, do presidente Jair Bolsonaro. Nós temos uma relação de conhecimento já de longos anos. Tá? E nós temos a plena convicção que, sendo prefeito, nós vamos trazer muitas melhorias, muitos recursos do governo federal para o município de Águas Lindas. A exemplo, a área de habitação, nós dependemos da Caixa Econômica, tá? A infraestrutura, nós vamos depender de uma série de ministérios, né, federais. Nós temos aí um plano nacional de saneamento básico que nós queremos trazer para o município de Águas Lindas. Então muita coisa pode ser feita com parceria com o governo federal. E isso eu tenho certeza que nós vamos conseguir trazer para o município de Águas Lindas em função dessa nossa relação com o governo federal. A pergunta seria também para o candidato Wilson do Túlio, mas infelizmente não conseguimos contato. Precisando usar óculos? Eu te indico as óticas Dinando. Lá você encontra as melhores marcas com os melhores preços. O Dinando tem uma mensagem para você. Olá amigos de Águas Lindas, sou o Dinando Ferreira e quero aqui compartilhar com vocês a alegria de poder ter aberto a primeira ótica da cidade em 1999. Venha para Dinando, garanto qualidade e menor preço. O tema é corrupção. Como o senhor se posiciona em relação a escândalos de corrupção e como pretende agir para que isso não venha acontecer no seu governo? Respostas do candidato Dr. Lucas da Santa Mônica. Eu vejo que a corrupção ela está inerente no processo político e cabe aos órgãos fiscalizadores e à polícia realmente investigar. É inadmissível esse comportamento, porque esse dinheiro da corrupção é o dinheiro que deixa de salvar vidas, é o dinheiro que deixa de dar uma educação de qualidade, é um dinheiro que deixa de ser aplicado em infraestrutura. Então, nós somos diferentes e faremos um governo realmente transparente.
tanto que está na nossa coligação, mudança com transparência e humanização da gestão. Respostas do candidato Hamilton Borges. Mais uma vez, eu quero voltar em algo que eu vou voltar também, viu? Eu vou voltar em mim. Mas eu vou voltar num ponto que eu falei, que é a Secretaria de Gestão e Eficiência Pública. Mas aquele que roubar ou meter a mão numa administração da gente, nós mesmos vamos encaminhar para a justiça. Eu não tenho como prender ninguém, mesmo que fosse policial, eu não prendo. Quem manda prender é a justiça. Agora, a corrupção é um mal tão terrível e para mim o corrupto, principalmente o político, porque ele acaba prejudicando, ele para mim é um genocida. Quando a gente vê pessoas morrendo nos hospitais por falta de atendimento, mais uma vez eu repito, isso é culpa do político, é culpa do gestor. Então, essas pessoas têm que pagar por estas mortes e pagar pelos crimes que cometeram. Apesar de ser do executivo, obviamente, o prefeito, mas se tem algo que eu vou fazer também, é fiscalizar. Ah, mas como? Como é que o prefeito vai fiscalizar? Se você contrata uma obra na sua casa, você vai ver se o cimento que está sendo usado, se veio a quantidade de cimento, se aquela é areia, se aquela espessura do reboco foi o que você contratou, se aquela tinta é a de qualidade. Por que o prefeito não tem que fiscalizar? Só porque o dinheiro é seu? Isso está errado. Eu vou, por exemplo, nos hospitais de madrugada e vou olhar. Se um médico estiver dormindo, ele vai ser avisado uma vez. Ele pode dormir no horário de descanso dele. Passou dessa hora, eu chegar 3 horas da manhã e ele estiver dormindo, é rá, ré, ri, ró, rua, tchau. Por quê? De novo eu pergunto, se fosse dinheiro meu ou seu, você contrata uma pessoa e vai pagar para ela ficar dormindo? Corrupção, para mim, precisa ser encaminhado à justiça. Eu nunca me vendi e não vou me vender, pode ter certeza. Respostas da mandata coletiva. Sou Kênia Benigno, sou uma das integrantes da mandata coletiva. Em relação à corrupção, trabalhar com transparência, dar voz ao povo, conversar com o povo, ver o que eles podem ajudar a governar, porque nós estamos governando para o povo. Então o povo tem que nos ajudar a deixar tudo claro, porque na cidade já existe um portal de transparência, porém não é acessível à comunidade. Então, do que adianta? Temos que ser transparente. Não é nosso plano da mandata coletiva a corrupção, porque isso não existe em hipótese alguma na nossa mandata coletiva. Respostas do candidato Subtenente Castro. Em primeiro lugar, quando se fala em corrupção, é aquilo que corrói tudo que nós temos. A seriedade de um governo está justamente no combate à corrupção. Nós não vamos, de forma alguma, aceitar que seja tirado o dinheiro do nosso povo, seja usurpado o direito do nosso povo. O corrupto, quando ele for flagrado, se ele for nomeado, vai levar a exoneração na hora. E se for apenas denúncia, lógico, nós não podemos fazer a coisa no supetão. Nós vamos investigar. E se tiver fundamento, vai sair do governo. E se for efetivo, com certeza, também nós vamos procurar apurar e tirar do governo. Porque o corrupto, ele não tem mais lugar em canto nenhum na administração pública. Nem do município, nem do Estado e nem da União. E nós não toleramos isso. A população não tolera o corrupto. Essa é a pura verdade. Nós não usamos fundão. Justamente para quê? Para que evite a corrupção. Para que aqueles que de fato queiram ser candidato, essas pessoas de fato têm que ter certeza do que eles querem. Porque dentro do nosso partido a corrupção é banida e com muito vigor, porque nós não aceitamos. O partido não aceita e nós também não concordamos. E nós acreditamos em um governo sério. Nós acreditamos em pessoas que acreditam em pessoas. E assim nós temos certeza que o município vai crescer muito. Tenho certeza disso. Respostas do candidato Tenente Rajão. Olha, a questão da corrupção, nós queremos falar uma coisa. Hoje existe uma coisa que se chama controle social. Quanto mais transparente for a gestão pública, independente de ser municipal, estadual ou federal,
ela de uma certa forma ela fica mais imune a esse tipo de situação que é a corrupção. Então a nossa visão é tornar a nossa gestão uma gestão mais transparente possível e de uma certa forma fazer com que a população participe. Por isso que a gente está apresentando o Conselho de Representantes Comunitários, vamos implementar as prefeituras comunitárias, vamos implementar o orçamento plurianual participativo. Nós temos várias ações em que a comunidade vai eleger as prioridades das suas ações. Teremos uma prefeitura rotativa, uma prefeitura que a cada dia vai estar num setor. Então vamos dizer assim, isso tudo é transparência. E quanto mais a comunidade participa da gestão, mais transparente fica, mais participativa, mais vigiada, e tenho certeza que isso vai diminuir quase 90% qualquer tipo de possibilidade de corrupção. Caso ocorra, nós vamos agir na forma da lei, mas nós queremos sim, né, uma gestão participativa e transparente no município de Águas Lindas de Goiás. A pergunta seria também para o candidato Wilson do Túlio, mas infelizmente não conseguimos contato. Está pensando em fazer sua carteira de habilitação? Eu te indico porque conheço. Autoescola Classe A, a mais premiada em Águas Lindas. Amigos e amigas de Águas Lindas, participem do processo eleitoral. O desenvolvimento do município precisa de você. Nós, todos os moradores, eleitores de Águas Lindas, é responsável diretamente pelo resultado das eleições. O município precisa de bons legisladores, precisa de um bom gestor, para que nos próximos 4 anos nós tenhamos mais desenvolvimento, mais projetos que vêm de encontro à qualidade de vida da população. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos. Giro da revista Eleições 2020 em Águas Lindas de Goiás. Grande abraço e até o próximo.